eu tenho um hábito de sempre repetir para mim que eu quero. Quando eu tinha vontade, lógico, um carro zero, eu digo, quando eu me deitar, eu digo, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Aí a minha esposa perguntava, o quê? Calma, mulher, porque eu não podia dizer, porque aí ela poderia pensar que era outra coisa e achava que eu estava mentindo. Quando você for deitar, você reze, se gostar, acha interessante, mas não esqueça, diga sempre para você, eu vou passar. É lá que eu vou chegar. Meu objetivo é esse, é lá, eu vou chegar lá. Na nossa continuidade, nós temos hoje, nós vamos falar de dízimas periódicas. Vamos lembrar um pouco, tá certo? Como manusear isso aí. Existem dois tipos de dízima. A dízima periódica simples e a dízima periódica composta. A ideia de dízima periódica é uma repetição de elementos. Então vamos, cuidado, notações. Nós temos duas notações de dízimas periódicas. Então nós temos um exemplo aqui, ele diz assim, no caso das dízimas simples, elas possuem apenas uma parte periódica, tá certo? Ou seja, a que se repete. Para transformar, ele diz, para transformar em fração, basta escrever o número que se repete sobre tantos noves quantos forem os algarismos que se repetem. Então vamos verificar. O item A, 0,4, um tracinho em cima. Essa é uma notação matemática. Esse tracinho em cima, ele está em cima, que nós chamamos do que se repete. Ele é chamado de período. Então, isso aqui é como se eu tivesse 0,444. Lembre, isso aqui é infinito. 0,44444, pronto, isso é infinito. Então, o que é que nós temos aqui? Como é que diz a regra? A gente coloca o numerador, a gente coloca, no caso, 4. O denominador, ele diz, ó, para transformar em fração, que nós chamamos de geratriz, basta escrever o número que se repete, que no caso é 4, sobre tantos, tá certo? Noves, tá certo? Quando forem os algarismos que se repetem. Como você está se repetindo só o 4, então nós temos só um algarismo, né? 4 nonos. Lembre, nós temos aqui um número, tá certo? Menor do que 1. 0,44444. Agora nós temos aqui 0,12. O traço está em cima de quem? Do 12. Então isso aqui é 0,12. 12. Ora, mas nós vamos ter outro ano. Então isso aqui, na realidade, quem se repete é o 12. Ok? O número 12 tem quantos algarismos? 2 algarismos. Então, implica quem? 2, 9. Lógico, você pode simplificar. Certo? Depende da opção. Se ele pede para simplificar, então você pode dividir por 3, em cima e embaixo. Você pode dividir por 3. Se eu dividir por 3, dá 4. Se eu dividir por 3, dá quem? 33. Então, se você pegar uma máquina e pegar 4, dividir por 33, volta para 0,12. Bem simples. Lembre, a simples diz assim, após a vírgula, todo mundo se repete. Pronto. A simples é essa. Após a vírgula, todo mundo se repete. Pronto, PT saudações. E a dízima periódica composta diz assim. Então, vamos entender como é que funciona. No caso das compostas, elas possuem uma parte não periódica, que não se repete, após a vírgula, lembre. E outra parte periódica, que se repete. A parte não periódica é chamada de anteperíodo e a parte periódica é chamada de período. É só para relembrar. Para transformar uma fração equivalente, que a gente chama de geratriz, você pode escrever a parte não periódica
seguido da parte periódica, menos a parte não periódica, tudo sobre tantos 9 quantos forem os algarismos que se repetem, seguido de tanto zero quantos forem os algarismos que não se repetem após a vírgula. Então, vamos entender melhor. Então, vamos passo a passo. Nessa notação, 0,45, o traço está em cima de quem? Do 5. Então, só se repete o 5. Então, isso aqui é 0,45, 5, ok? 5, não interessa, o 5 se repete infinitas vezes. Então, ele diz, o que é que eu coloco em cima? Eu coloco, lembra, ele está dizendo, eu coloco o número sem a vírgula, tá certo? Ele diz, só para reforçar, você coloca, ele diz, para transformar a fração equivalente, você pode escrever a parte não periódica seguida da parte periódica. Então, a parte não periódica é 4, seguida da parte periódica é 5. Então, fica 45. Ó, menos a parte não periódica, que é o 4. Ok? Embaixo, 9 para quem se repete, 0 para quem não se repete. Quem é que está se repetindo aqui? O 5. Então, um algarismo. Então, 9. E o 0 para quem não se repete. Quem que não se repete? O 4. Tem um algarismo. Então, na realidade, essa nossa respostazinha aqui, certo? Na realidade, nós temos aqui. Então, nós temos 45 menos 4 dá 41 sobre 90. Ok? Então, se quiser simplificar, nesse caso aqui, 41 em redutivo, a fração em redutivo. Pronto. Então, vamos novamente, vamos entender, vamos fazer outro exercício. Pacífico? Tenha calma. Você entenda, passo a passo. Vamos lá? Então, eu tenho. Olha, ó, vamos lá. O que eu coloco? Eu coloco, vamos ver aqui, isso aqui, na realidade, já estava indo direto. Calma. Então, eu tenho, o que eu tenho aqui? Isso aqui é como se eu tivesse 0,123. Quem que se repete? O 23. Então, se repete o 23. Então, isso aqui, infinitamente. Por que se repete o 23, parceiro? Porque, na realidade, preste bem atenção, o traço está em cima de quem? Só do 23. O traço não está em cima do 123, só 23. Então, quem se repete, o traço está em cima do período, é o que se repete, que a gente chama parte periódica. Então, vamos montar aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho todo mundo, parte não periódica acompanhada da parte periódica, 123. Menos, é assim a regra? Eu boto a parte não periódica acompanhado do período, que é a parte periódica. Menos o que não se repete. Quem é que não se repete? O 1. Isso é o numerador. Parte não periódica acompanhada do período, menos a parte que não se repete. No denominador, 9 para quem se repete, 0 para quem não se repete. Quem é que está se repetindo aqui? O 23. Então, são dois algarismos. Ele é composto de dois algarismos. Então, 2, 9. Quem é que não se repete? O 1. Só tem um algarismo. Então, 0. 9 para quem se repete, 0 para quem não se repete. Então, nós temos aqui, certo? Nós temos aqui 122, 123 menos 1, 122, dividido por 990. Ok? Isso aqui é possível simplificar. Você simplifica em cima e embaixo por 2 e faz umas continhas. Ok? Lembre, montar a fração, que a gente chama de fração geratriz. Tá certo? Aqui é a fração. Você simplifica para gerar o que nós chamamos de fração irredutível. Ok? Ok. Então vamos lembrar um pouquinho. Vamos pedir ao nosso amigo aqui uma partezinha em branco, tá certo? Para que eu possa ter uma ideia, criar uma situaçãozinha bem interessante para você. Nós vamos trabalhar agora com uma parte, vou dar vou chamar dica.
para você fazer direto. Você não vai lhe interessar se ela é simples ou composta. Então, nós vamos trabalhar logo agora. Ó, aqui. Veja quem seria a geratriz dessa dízima. Certo? 1,42. Pronto. Nós não vamos nos preocupar em simplificar, nós vamos só montar. Então, o que eu devo fazer? Olha a regrazinha. Vale para qualquer uma, não me interessa saber se é simples ou composta. Olha lá. Você coloca, assim, o numerador. Você coloca todo mundo sem repetir ninguém. Você coloca todo mundo sem repetir ninguém. Então, você vai colocar 142. Ok? Sem repetir, porque, ó, você coloca todo mundo. 142. Porque a partir desse 42 começa a repetir. Menos o que não se repete. Quem é que não se repete desse 42? O 1. Pronto. Lembre, você coloca todo mundo, isso é quando tiver a parte inteira. Tá? Para evitar você desmontar inteiro mais a parte decimal. Coloca todo mundo sem repetir ninguém, menos o que não se repete. Certo? Aí o que eu faço? No denominador, 9 para que se repete, 0 para que não se repete. Só um detalhe. Eu tenho que verificar aqui após a vírgula. 9 para quem se repete após a vírgula, 0 para quem não se repete após a vírgula. Após a vírgula, quem é que nós temos aqui? O 42. Lembra, o 42 se repete. Ele aparece, ó, ele tem 2 algarismos. Então, 99. 0 para quem não se repete após a vírgula. Após a vírgula, todo mundo se repete. Então, não tem 0. Então, na realidade, seria 141 dividido por 99. Vamos outra. 2,444. Pronto. Então, vamos lá. Vamos repetir a dica. Eu coloco todo mundo. Isso é quando tem a parte inteira, gente. Tenham cuidado quando tiver parte inteira. Tanto vai ser simples como composta. Eu coloco todo mundo sem repetir ninguém. Ok? Coloco todo mundo sem repetir ninguém. Então, eu tenho 24. Assim, por que eu não coloco 44? Porque já está repetindo. Aí, menos o que não se repete. O que não se repete. Desse 24, quem é que não se repete? O 2. Pronto. Isso, lembra, o numerador da fração geratriz. Coloca todo mundo sem repetir ninguém. Menos o que não se repete. Agora, o denominador, eu só tenho que observar após a vírgula. Denominador, 9 para quem se repete, 0 para quem não se repete. Após a vírgula. Quem é que se repete após a vírgula? O 4. Então, eu só tenho um algarismo. Então, 9. Após a vírgula, quem não se repete? Não tem ninguém. Todo mundo se repete. Então, na realidade, isso é 22 sobre 9. Isso nós chamamos de fração geratriz. Agora, Pacífico, calma. Eu tenho 1, vírgula. Tá certo? 1, 2, 3, 3, 3. Pronto. Pronto. Quem é a fração geratriz? Vamos repetir? O numerador. Pacífico, ela é simples ou composta? Ela é composta, mas não interessa. A regra serve para simples ou para composta. Que regra é? O numerador, presta atenção, o numerador você coloca todo o número sem repetir ninguém. Menos o que não se repete. É como se o número não tivesse vírgula. Denominador, não, aí você tem que verificar. É só após a vírgula. Denominador, após a vírgula. 9 para quem se repete, 0 para quem não se repete. Então, vamos lá. Numerador, coloca todo mundo sem repetir ninguém. Então, eu coloco 123. 123. Menos o que não se repete. Quem que não se repete de 123? O 12. O 3 se repete. Então, menos o que não se repete. Ok? Então, lembre, numerador, coloca todo mundo sem repetir ninguém. Certo?
menos o que não se repete. É como se o número não tivesse vírgula. Agora o denominador. 9 para quem se repete, 0 para quem não se repete, após a vírgula. Então, após a vírgula, quem está se repetindo aqui? O 3. 3, 3, 3, 3. Então, só um algarismo. Então, 9. 9 para quem se repete. Quem é que não se repete após a vírgula? Só o 2. O 2 não se repete após a vírgula. Então, implica quem? O 0. 9 para quem se repete, 0 para quem não se repete. Então, aqui eu tenho 111 dividido por 90. Não vamos simplificar, tá certo? Então, eu tenho... Pronto. Se eu tivesse esse daqui, Pacífico, 2,31, 4, 4, 4. Pronto. Quem é a geratriz dessa dízima? Vai pensando um pouco. Ok? Vai pensando, vai fazendo. Vamos repetir? O que que eu tenho que fazer? O numerador vai ser todo mundo sem repetir ninguém. Menos o que não se repete. Denominador, aí vem um problema. Denominador, após a vírgula, verifique quem se repete. Coloca 9. Verifique quem não se repete. Coloca 0. Então, eu tenho aqui. Então, vamos lá. Número sem repetir. 2.000, 2, 3, 14. Pronto. Coloquei todo mundo sem repetir ninguém. Ok? Então, coloquei todo mundo sem repetir ninguém. Ó, 2, 3, 1 e 4. Daqui para frente, esse 4 começa o quê? A repetir. Aí ele diz, coloca todo mundo sem repetir ninguém, menos o que não se repete. Quem é que não está se repetindo aqui? Desse grupo aqui, quem é que não se repete? 231. 231. Então, vamos. Coloca todo mundo sem repetir ninguém. A partir do 4 se repete. Menos o que não se repete. Desse grupo aqui, quem não se repete é o 231. Então, está aqui. Então, agora vamos para o denominador. Ok? Está verificando? Denominador. Número 9. A gente coloca o 9 para quem? Para quem se repete. O 0 para quem não se repete. Após a vírgula. Quem é que se repete após a vírgula? Só o 4. Então, ele tem um algarismo. Então, na realidade, é só 9. Quem não se repete após a vírgula? O 31. Então, tem 2 algarismos. Então, implica quem? 2, 0. Pronto, aí você faz a diferença e faz a simplificação. Se eu tivesse essa, passiva, 0, agora, presta atenção, 0,2, 35, 35 e pontinhos. Pronto, então vamos lá. Quem é a geratriz dessa dízima? Vamos só montar. Então lembra, coloca todo mundo sem repetir ninguém. Então 0, 2, 3 e 5. 0, 2, 3 e 5, porque começa a repetir. Menos o que não se repete. Lógico, o 0 não se repete, não tem 0. O 0 deixa para lá. Então fica quem? Desse grupo aqui, quem que não se repete? O 23. Então vamos lá. Quem que se repete aqui? Só... Opa! Quem se repete aqui é o 35, Pacífico. Exatamente. Quem se repete é o 35. Então, quem se repete é o 35. Então, quem não se repete é o 2. Então, eu tenho 200. Desse grupo aqui, ó. 235. Quem que se repete? 35. Quem não se repete? O 2. Coloca todo mundo sem repetir ninguém, menos o que não se repete. Denominador 9 para quem se repete. Então, se está repetindo 35, então você tem 2, 9. 9 para quem se repete e 0 para quem não se repete. Quem não se repete? O 2 tem um algarismo. Então, 1, 0. Pronto. Aí aqui, deixando 233, dividido por 990, e aí você simplificando, você encontra a fração geratriz. Agora nós vamos... Tem assuntos interessantes que nós chamamos de regra de 3, problema de porcentagem, tudo é nada mais, nada menos que razão e proporção. Então esse é o nosso assunto. Nós vamos abordar. É coisa simples.
A ideia, a teoria é simples. Agora a parte de exercício, a parte prática é interessante. O conceito de razão é a divisão de duas grandezas. A está para B, posso formar de um jeito ou de outro. E não esqueçam que a razão é sempre... A ideia de divisão, nós podemos usar nos termos de divisão. Nós podemos usar esse traço, divisão, ou podemos usar esses dois pontinhos. Razão de A para B, razão de B para A, bem simples. Certo? Razão inversa. Razão inversa é se eu tenho uma razão de A para B, a inversa, lógico, de B para A. Quem é numerador passa denominador, quem é denominador passa numerador. E não esqueça a propriedade. O produto de qualquer razão pela sua inversa é igual a unidade. Ok? Agora nós temos algumas razões especiais que nós vamos encontrar no nosso dia a dia. Concorrência de um concurso. Ora, quando alguém diz 5 para uma vaga, 10 para uma vaga, tá certo? O que você tem? Você tem uma realidade, uma divisão. O número de candidatos inscritos sobre o número de vagas oferecidas. Ok? Então, vamos imaginar, numa concorrência, eu tenho 50 vagas e foram inscritos 300 candidatos. Então, a concorrência foram 300 candidatos. Então, lembra, foi inscrito 300 candidatos. Então, ó, número de candidatos. E número de vagas? Só 50 vagas. Então, na realidade, aí você fica dizendo para os colegas, gente, foram 6 candidatos para uma vaga. Essa é a ideia de concorrência. Quando alguém diz, gente, são 6 candidatos para uma vaga. Então, o que foi que fizeram? Dividiram o número de inscritos pelo número de vagas. Ok? Então, velocidade média. Ora, nós vimos por aí placas eletrônicas dizendo velocidade máxima 60 km por hora. O que é isso? Se eu for daqui para um certo lugar, eu fui a 100 km por hora. Então, quer dizer, cada hora você andou 100 km. Então, a velocidade média, tá certo? É a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. A gente tem até o hábito de chamar de ΔE sobre ΔT, variação do espaço sobre variação do tempo. Então, vamos imaginar que você... qual é a velocidade média? Então, vamos imaginar bem aqui, só para ter uma ideia. Certo? Você... andou 200 km e você ia a 50 km por hora. Lógico, a velocidade média. Você pode ter ido a 60, outra 40, entendeu? Mas a velocidade média é como se fosse o mesmo espaço. Se você simplificar isso aqui, então isso aqui dá quem? Dá 4. Tá certo? Então, a velocidade, lembre, vamos refazer. Velocidade média, distância percorrida, você andou 200 km e você gastou 50 minutos, tá certo? Você andou 200 km, você gastou 50 minutos. Então, a velocidade média, se você dividir, dá exatamente quem? 4 km por minuto, ok? Lembre, 200 km e você gastou 50 minutos, tá certo? Você gastou tempo gasto. Então, a velocidade foi de 4, tá certo? 4 km, ok? Então, vamos mais em frente. Velocidade média, então, nós temos aqui. Então, deixa eu ver aqui. Temos outra aqui. A densidade do corpo, tá certo? A massa sobre volume, isso é a densidade, isso do corpo. Só para lembrar, densidade, né? Densidade demográfica de uma região, é o número de habitantes da região, pela região, dividido pela região, bem simples, é só para lembrar. Escala numérica. Isso aqui, gente, é bom lembrar. Escala numérica é o comprimento do desenho sobre o comprimento real. Daqui a pouco nós vamos fazer exercícios e vamos ver como é que se faz isso aqui. Então, ele diz, lembre, isso aqui é desenho.
Isso aqui é real. É só lembrar, D pequeno é o desenho reduzido. D grande é real. Tamanho da escala. Quando é que a escala é grande, quando é que a escala é pequena? Aquela que possui um pequeno denominador, ou seja, aquela destinada a pequenos comprimentos reais. Tá certo? Áreas urbanas, ricas em detalhes. É usada em cartas ou plano. Escala pequena é aquela que possui um grande denominador, ou seja, certo? É aquela destinada a grandes comprimentos reais. Tá certo? Então lembre, essa é a ideia de escala. Vamos ver agora proporção. Proporção, na realidade, é a igualdade entre duas razões. Proporção é a igualdade entre duas razões. A está para B, assim como C está para D. Tá certo? Então, ele diz, aí nós temos, bem simples, isso é só conceito. Aí nós temos os meios. Então, eu tenho, A está para B, assim. Então, nós temos aqui os meios, aqui nós temos extremos, meios, certo? E aqui nós temos os extremos, ok? Propriedade de uma proporção. Essas propriedades são muito bem interessantes, viu? A mais importante que nós vamos falar agora, essa daqui, é a história do cruz credo. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Não esqueça, é chamada de propriedade fundamental da proporção. Produto dos meios, então você tem, AD, produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, AD igual a BC. Ou, se você quiser, BC é igual a D. Então, lembre, produto dos meios igual ao produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ok? Lembre, é a história do cruz credo, né? Cruz credo, multiplica em cruz, ok? Temos umas outras propriedades. A soma dos termos de uma proporção. Essa, gente, essa, em concurso, é a que nós usamos mais. Usamos demais. O que é que nós temos aqui? Nós podemos somar numerador e denominadores. E não há variação nenhuma. Continuamos com a mesma proporção. Ele diz, A mais B, numerador, denominador, A mais B. Isso aqui, lembrando, olha aqui. Pronto. Olha o que nós temos aqui. A mais B está para A, ou A mais B está para B. Você soma o numerador com o denominador, ou coloca sobre o numerador, denominador. Lembrando que o que você fizer de um lado, tem que fazer do outro, da proporção. O que nós temos também aqui, certo? Muito interessante na proporção. A operação soma, eu também posso fazer a operação subtração. Eu posso fazer A menos B está para A ou para B. Ou C, lembra, o que você fizer de um lado, A menos B está para, A menos B está para A, então aqui, A é o numerador, então C menos D está para C. Então não esqueça desse detalhe, tá certo? A mesma coisa, soma ou subtração, tá certo? Então nós temos, na realidade, aqui, nós alertamos vocês. Razão e proporção facilita bastante os nossos exercícios. A técnica, a rapidez. Porque, lembre, o tempo é fundamental. E a segurança. Lembre, chegaremos lá. Ok?